bem-vindos a este espaço, num dia onde unimos nesta sala várias mulheres e homens também com o objetivo de garantir a inclusão para debater sobre os direitos, a justiça e a ação para as mulheres e raparigas. Antes de darmos início à nossa cerimônia, eu queria perceber de todas vocês e todos se estamos juntos. O nosso lema é mexeu com uma, mexeu com uma. Dá para perceber desta forma que estamos juntos e vamos já dar início à nossa cerimônia. Quero, antes de mais, dar as boas-vindas a todos vocês, destacando a presença de Sua Excelência Anderson Blanc, Alto Comissário do Canadá. Quero também destacar a presença aqui da excelentíssima senhora Siana Daoud, que é a Diretora Nacional do Gênero. Quero destacar também a presença de representantes da ONU Mulheres, representantes da Polícia da República de Moçambique, as juízas que se fazem presentes aqui neste evento, as procuradoras do Gabinete Central de Combate à Corrupção e também as ativistas sociais. Quero também destacar a presença de empreendedoras e estudantes. Minhas senhoras, meus senhores, quero pedir uma forte salva de palmas para todas vocês e todos que participam deste evento. E para já, para a sessão de abertura, quero convidar, com todo o respeito, Sua Excelência Anderson Blanc para a sua intervenção. Sua Excelência Anderson Blanc, que é Alto Comissário do Canadá. Bom dia a todas e a todos. I would like to begin by acknowledging and thanking the presence of the National Director of Gender from the Ministry of Labor, Gender and Social Action. I also wish to warmly acknowledge Ms. Moline Marume, Acting Representative of UN Women, as well as the distinguished judges and our partners from Global Affairs Canada. Muito obrigado pela vossa presença. It is a pleasure to join you today as we celebrate Women's Month, a period dedicated to recognizing the vital contributions of women and girls and renewing our collective commitment to gender equality. Canada is proud to stand with Mozambique in advancing inclusive development and the empowerment of women and girls. Gender equality is part of Canada's partnerships with Mozambique through our development cooperation. Canada supports efforts to strengthen women's economic empowerment, improve quality and access to education and health, improve sexual and reproductive health and rights, prevent and respond to gender-based violence, promote women's leadership and participation in decision-making. Initiatives such as Women's Voice and Leadership, known here in Mozambique as Aliadas, and the Canada Fund for Local Initiatives, CFLI, continue to enforce these priorities and deliver concrete impacts. These initiatives reflect Canada's long-standing belief that empowering women and girls strengthens families, communities, and nations. Celebrating Mês da Mulher reminds us of the progress achieved, but also of the work that still lies ahead to ensure that every woman and girl can fully enjoy their rights. It is a moment to reaffirm our shared commitment to equality, dignity, and justice. Despite important advances, many women and girls around the world and in Mozambique still face structural barriers, including unequal economic opportunities, limited access to justice, underrepresentation in political and public life, a high prevalence of gender-based violence, including child, early, and forced marriages, uniões prematuras e forçadas. Addressing these challenges requires sustained investment
and collaboration from all of us: government, civil society, communities, and international partners. As we celebrate Women's Month, let us renew our commitment to right, justice, and meaningful action for all women and girls, in line with this year's theme, Rights, Justice, and Action for all women and girls. Canada remains a steadfast partner to Mozambique in advancing gender equality and ensuring that every woman and girl can realize their full potential. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sua Excelência Anderson Blanc, Alto Comissário do Canadá. Quero desta forma convidar a excelentíssima senhora Siana Daoud, Diretora Nacional do Gênero. Quero pedir uma força de palmas para ela também. Muito bom dia a todas e a todos. Sua Excelência Anderson Blanc, Alto Comissário do Canadá em Moçambique. Não consigo encontrar aqui a senhora Tassiana Tomé, mas ficam os meus cumprimentos. Senhoras painelistas, representantes diplomáticos aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores e todo o protocolo observado. Permitam-me, antes de mais, endereçar os nossos respeitosos cumprimentos a todos e todas presentes e expressar a minha elevada consideração pela realização deste evento, que se afirma como espaço de reflexão estratégica sobre uma das agendas mais determinantes do nosso tempo: a promoção efetiva dos direitos das mulheres e a aceleração da igualdade de gênero. Permitam-me igualmente saudar, de forma particular, a presença de Sua Excelência Embaixador Anderson Blanc, cuja ação tem contribuído para o aprofundamento de uma cooperação bilateral assente em valores comuns de inclusão, equidade e desenvolvimento sustentável. O encontro que hoje nos reúne reveste-se de elevada importância ao assumir-se como uma plataforma dinâmica, inclusiva e orientada para resultados, congregando atores governamentais, parceiros de cooperação, sociedade civil e setor privado. Foi neste espírito que, recentemente, à margem da Comissão do Status da Mulher, da 70ª sessão, em Nova York, recentemente, Moçambique lançou a Rede Global para a Justiça Social, Governação Inclusiva e o Fim da Violência e da Pobreza. Esta iniciativa constitui um instrumento estratégico para catalisar ações globais e nacionais, alinhar prioridades e investimentos, promover a partilha de boas práticas e acelerar soluções concretas, escaláveis e sustentáveis. Importa salientar, isto não está no discurso, mas é um resultado que nós tivemos dentro de todo o programa, todo o evento do CSW, que Moçambique foi eleito como vice-presidente da 71ª sessão do CSW, que vai acontecer no próximo ano, representando todos os países da África. Eu gostava de pedir uma salva de palmas ao nosso país. Muito obrigada. E neste contexto, gostaríamos de endereçar um convite formal à Vossa Excelência, através de vós, Senhor Embaixador Blanc, para integrar esta rede global, reforçando uma parceria que já se distingue pelo vosso comportamento com a igualdade de gênero e empoderamento econômico e desenvolvimento inclusivo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a evidência histórica e contemporânea demonstra-nos que as sociedades que investem na liderança das mulheres são mais justas, mais resilientes e mais prósperas. De Ellen Johnson Sirleaf, pioneira da liderança política em África, a Angela Merkel, cuja governação marcou profundamente a estabilidade europeia, e o nosso contexto nacional, figuras como a Graça Machel, Luísa Diogo, que a Deus o tenha. Eu não consigo sentir que ela já não está entre nós. Não sei se acontece com todas nós, mas este é o meu sentimento, que continuam a inspirar gerações. Reafirma-se que a liderança feminina não é apenas representativa, é
transformadora. Hoje, o nosso desafio coletivo é garantir que estas trajetórias deixem de ser a exceção e passam a constituir a norma. Permitam-me concluir com uma mensagem clara e inequívoca. O futuro que não se constrói, que não se constrói sem as mulheres, constrói-se com elas a liderar. Muito obrigada. Para já, vamos passar para a outra fase do nosso evento. Quero convidar a esma senhora Eunice Matavel para moderar o painel sobre o lema Direitos e Justiça, onde estamos agora e para onde vamos. Quero pedir uma forte salva de palmas para ela. Muito bom dia a todas, bom dia a todos também. Bom, tenho leve impressão de que precisamos de um pouco de energia, por isso vou pedir agora uma grande salva de palmas. Cada uma vai bater as palmas para si mesma, por favor. Muito obrigada. É um grande privilégio estar aqui para moderar este painel que será subordinado ao tema Direitos, Justiça e Ação. Mas eu gostava de cumprir esta missão com uma frase que eu gosto muito e que eu gostava de partilhar com todos, especialmente as mulheres. A força de uma mulher não é medida pela sua capacidade de tolerar, mas pela sua capacidade de lutar. E é para lutar que nós aqui estamos. Lutar pelos nossos direitos, lutar para que haja mais justiça, lutar para que nós tenhamos um melhor posicionamento perante todas as dificuldades, todas as barreiras, toda a violência e toda a injustiça que a mulher tem sofrido particularmente na nossa sociedade. Nós vamos fazer este painel com mulheres bastante experientes, com nomes bastante sonantes quando nós falamos sobre a luta pelos direitos e pela justiça das mulheres. Passo a convidar a senhora Sílvia Comissário, que é da Associação das Mulheres Juízas. Por favor. Muito obrigada. Passo a convidar a senhora Belmira Monlian, que é especialista em violência baseada no género. Por favor. Convido agora a senhora Berta Nazaré, que vai partilhar conosco a sua experiência nas questões que têm a ver com as políticas públicas e resposta institucional a estas questões todas que nós vamos aqui debater. Muito obrigada. Onde estamos hoje? Em Moçambique, quando falamos de direitos e justiça para as mulheres. O que é que cada uma diria, de forma resumida? Eu diria que estamos no meio do caminho. Temos estado a identificar os problemas, temos estado a tomar ação destas questões, mas elas ainda tendem a persistir. Então, eu diria que estamos no meio. No meio ainda não chegamos, nós estamos como estávamos ontem, mas ainda não chegamos onde deveríamos estar. Obrigada. Muito obrigada. Eu diria que estamos entre avanços e retrocessos, na medida que houve alguns aspectos que muito avançamos, conforme foram descritos pela senhora diretora, mas houve muitos que também regredimos. Um dos pontos que eu posso sublinhar, talvez, da sua apresentação, seria a questão da paridade de gênero, que há bem pouco tempo tínhamos essa questão a meio termo, mas tivemos um regresso muito grande. Então, em termos de percentagem, diria que estamos por aí a 45%, na perspectiva em que também ainda as políticas, as leis que nós temos, embora surjam para preencher uma determinada lacuna, também surgem outras lacunas advindas destas. Então, estamos constantemente a ter avanços e retrocessos em relação a direitos das mulheres e justiça em Moçambique. Obrigada. Muito obrigada. Faço assim a mesma questão. Bom dia a todas.
Bom, eu acho que também estamos em avanços e retrocessos. Avanços no que tange à componente legal, em termos de instrumentos e políticas, mas continuamos, vou dizer, paradas no tempo, naquilo que é a aplicabilidade destas políticas e também a apropriação das comunidades, que são o maior alvo, não é, para a existência destas políticas, e também na valorização e atribuição, de facto, dos direitos das mulheres a estas mulheres e a estas raparigas. Obrigada. Muito obrigada. Bem, depois desta primeira questão genérica, portanto, que foi para todas as painelistas, eu volto a si, Sílvia. Diz que nós estamos à metade do caminho. Fizemos já um diagnóstico, percebemos o que é que se passa, algumas medidas foram tomadas, mas estamos a meio do caminho. Qual é a outra metade, de forma concreta? Qual é a outra metade que ainda falta? Bem, diria que a outra metade tem a ver também com a legislação. Podemos dizer que a legislação avançou, mas tem muitas coisas que precisam ser melhoradas lá. Tem muitas coisas que precisam ser reforçadas para a proteção da mulher. É um meio caminho andado. E o outro é o facto comportamental, porque não basta ter leis bonitas, é preciso fazê-las cumprir. Algumas vezes eu tenho estado a participar em eventos da Rosca e acompanho testemunhos de meninas que hoje são mulheres de 21 anos, mas que foram mães com 14, com 12, que tiveram muitos problemas para ter o parto. Ela saiu de uma escola, esteve no hospital, sofreu graves problemas, porque o parto correu-lhe mal. Ela era uma criança a dar parto a outra criança. E nunca aconteceu nada com aquela pessoa na justiça. A escola, os hospitais têm obrigação legal de denunciar e não chegou. E às vezes que ela chegou às esquadras, a questão é: por que engravidaste? Por que estás nesta situação? Então, a lei está lá, diz que estas entidades são obrigadas a denunciar, mas não as fazem. Comportamentos nocivos. Então, a mulher e a rapariga não sentem confiança. Eu sou juíza, fundadora de uma associação de juízas, estão aqui mais juízas comigo da associação, e nós, quando estamos no tribunal, nós estamos a olhar para os dois lados. Obviamente que olhamos para uma perspectiva da vítima, mas temos que olhar para os direitos e os princípios do arguido. Por isso é que na associação, quando saímos, conseguimos encontrar uma forma de chegar a estas mulheres. E são nestas alturas que nós ouvimos estas coisas, porque não chegam a nós. Não se coloca aqui a questão ligada à necessidade de divulgação? Pode até ser, como disse, direitos. Direitos não basta os ter, tem que os conhecer. Exato. Nós temos que saber que temos direito a. Se vem alguém e nos diz uma coisa dessas e está numa posição de enfermeiro, está numa posição de médico, está numa posição de oficial de dia de polícia, está numa posição até da procuradoria ou dos tribunais, o que é que aquela mulher vai pensar? Que se calhar eu não tenho este direito. Então, divulgação também tem um impacto. Mas não é só, porque aquelas pessoas a quem eu mencionei... Quando fala sobre esta questão do comportamento, isso, no exemplo que deu. Uhum. Quando falo nesta questão, interpreto que todas aquelas pessoas tinham conhecimento desta obrigação. Então, está lá na lei, tem este conhecimento, mas não a aplicaram. Porque às vezes viemos com aquela mentalidade, aquela estrutura patriarcal, isto é assim, tem que aguentar. Mas são estas pessoas que estão a trazer esta estrutura para um trabalho que tinham o dever de o fazer. Então, o que acontece muitas vezes? A justiça nem sempre chega para estas mulheres, porque elas não acreditam.
Começo a dizer, por que é que eu vou chegar até lá se eu vou continuar a contar o meu caso e a sofrer? Chamamos de revitimização. Muitas vezes é o que se passa. Então, depois temos que pensar na ação. E é isso que estamos hoje a tentar fazer. Mas precisamos de muito mais. Não é? Obrigada. Muito obrigada, Belmira. Eu passo a si. O que é que está a falhar quando nós falamos sobre a existência de leis? E muitas vezes até disse, e ouvimos aqui agora, que as leis até são bonitas. Quando nós falamos de lei, falamos sobre aquilo que está legislado, portanto, leis vêm mesmo sobre isso, que está ali escrito, os papéis garantem-nos isso, temos ali as garantias. Mas nós continuamos a assistir situações de violência baseada no género. Aliás, semana passada assustámos-nos bastante com uma história que pronto, ouvimos todos, foi reportada. Então, gostava de ouvir de si, do seu ponto de vista, da experiência que tem, daquilo que tem observado na instituição que está, o que é que está a falhar de concreto? Bom, nós observamos falhas a vários níveis, inclusive isso é parte de um estudo que foi feito com o apoio do programa Aliadas, que é sobre acesso à justiça às sobreviventes de VBG, incluindo a questão do assédio sexual e a violência sexual. E nesse estudo que já está disponível para consulta, identificamos falhas a vários níveis, incluindo na questão da prevenção, na resposta institucional, na proteção das vítimas e vários outros aspectos. Queria sublinhar esses 3 aspectos, porque a questão da prevenção, acho que a doutora Silvia ia começando um pouco sobre essa questão, que é ainda a persistência das normas patriarcais, dos estereótipos de gênero, que legitimam, de certa forma, a dominação masculina sobre as mulheres e que, até certo ponto, banalizam questões como agressão de mulheres ou feminicídio. Estamos constantemente, como disse, a assistir a termos noticiários de mulheres que são assassinadas, mas que os casos ficam sem desfecho. Dando exemplo do último caso em que mencionou, salvo tenha havido maior esclarecimento. Por exemplo, o esposo assassinou a esposa e depois suicidou-se numa cela. Como é que alguém suicida-se numa cela? Fica a questão que nós todos não temos a resposta. Mas são alguns dos aspectos que ainda podem mostrar a falha estrutural de todos os vários processos, como é que alguém, custódia policial, consegue se suicidar dentro de uma cela. Também temos o fraco envolvimento e engajamento masculino. Penso que ainda há uma percepção generalizada de que os programas de VBG são de e para mulheres. Então, há um muito fraco envolvimento masculino nesses programas. E há praticamente uma ausência de programas virados especificamente para homens. Temos qual é que seria o papel e a vantagem concreta do envolvimento dos homens nesta questão da violência baseada no género? Seria aumentar a consciência sobre a necessidade de proteção, respeito e cumprimento dos direitos das mulheres? Ou... Sim, porque eu costumo dar este exemplo. Ao início, quando começamos a trabalhar, por exemplo, com questões de saúde sexual e reprodutiva, tivemos alguns casos de VBG, porque as informações nós dávamos às mulheres e as mulheres partilhavam com seus esposos. Mas quando começou a haver um pouco da mistura ou de engajamento masculino nesse processo de saúde sexual e reprodutiva, por exemplo, os homens começaram a estar mais engajados e conscientes sobre a necessidade, por exemplo, de planificar uma gravidez, quantos filhos eles têm, em função, por exemplo, das condições em que a família tem. Então, esse exemplo mostra o quão importante é ter um engajamento masculino. Ao nível comunitário, uma mulher, por exemplo, e fazemos muito bem,
sessões de disseminação de informação, mas há comunidades extremamente machistas ainda, que quando uma mulher vai fazer uma disseminação de informação com um líder comunitário, podem não ter a mesma percepção, o mesmo engajamento, a mesma entrega, quando é um ativista do sexo masculino. Então, precisamos fazer um mapeamento desses homens aliados até certo ponto, para engajar outros homens a desconstruírem essas masculinidades tóxicas, que têm a percepção de que têm a dominação sobre as mulheres e observam elas como um objeto que podem praticar agressões físicas, feminicídios, sem prestar contas sobre isso, porque é da sua propriedade. Então, o engajamento masculino, programas abrangentes de engajamento masculino são estritamente necessários neste contexto atual. Muito obrigada, Berta Nazaré. Passo a si agora, que é para tentarmos perceber, do seu ponto de vista, onde é que estaria o desencontro entre as políticas públicas e a realidade vivida pelas mulheres. Bom, eu penso que o desencontro encontra-se exatamente na componente, como já avancei no início, da aplicabilidade. Primeiro, porque, como já bem se disse, as mulheres, como sujeitas de direitos, principalmente nas comunidades, vou mencionar as comunidades periféricas da cidade e também, se formos um pouco mais para as províncias, a maior parte delas, mesmo que aquelas que participam nas escolas, ainda têm certas dificuldades ou não conhecem ao seu todo os direitos que elas têm. E é difícil, obviamente, exigir algo que não temos conhecimento. Então, o desencontro encontra-se basicamente nesta componente, que é a aplicabilidade, a própria disseminação da informação, como também tornar estas políticas, estas leis inclusivas, olhando para o ponto de vista da interseccionalidade, avaliar os níveis de privilégios ou não, dentro mesmo do grupo das mulheres, quem que tem mais acesso à informação, quem não tem acesso à informação, e como é que essa informação é disseminada a vários níveis para garantir que todas elas possam ter acesso e, obviamente, exigir e exercer estes direitos. Uma coisa importante também é, para que nós tenhamos esta conexão, é claramente este trabalho de sensibilização que muitas organizações estão a fazer, a componente da consciencialização, que também é necessária, não só como responsabilidade da sociedade civil, mas também do próprio governo, não é? A partir do mecanismo, a partir das ideias de monitoria destas políticas, da aplicabilidade das mesmas, mas bem como a componente de garantir que, de facto, quem tem este direito possa o exercer. E olhando para aquilo que são normas culturais e tradicionais, importa referir que elas ainda têm um espaço gigantesco, não só nas políticas, mas também na própria execução destas políticas. As portas de entrada para a criminalização, para a restituição dos direitos, ou também para a responsabilização dos perpetradores, também continuam cheios desta componente das normas sociais. É nas portas de entrada que muitas raparigas são desencorajadas, pode não ser de forma intencional, mas são desencorajadas a continuar com este processo. E se uma vai denunciar e o processo não avança, praticamente o trabalho que nós estamos a fazer como sociedade civil, ele tem retrocessos, porque nós referenciamos a estes espaços e é nesses espaços que elas encontram as portas fechadas. E é preciso, obviamente, que estas portas de entrada, o próprio mecanismo, as próprias leis, as políticas, de facto possam ter a intenção de atribuir, né, este direito e garantir que estas mulheres, estas raparigas, possam aceder a este direito. A título de exemplo, nós como ACHA estamos a desenvolver agora a campanha Levante Nacional contra o Feminicídio e também já desenvolvemos várias campanhas que criminalizam ou demonstram ou trazem ao de cima a componente da violência sexual, que foi a campanha Eu Sou um Tabassi, que exigia a justiça, e nós fazemos este acompanhamento jurídico, este acompanhamento legal para as vítimas de violência, mas notamos que a componente da denúncia é, de alguma forma,
parece não ter tantas pernas para andar, porque é ali onde nós encontramos o entrave. A própria polícia, quando nós fazemos as formações de segmento e envolvemos nas nossas atividades, é a própria polícia que também relata que não tem conhecimento dos passos subsequentes destas denúncias que recebe. Então, é preciso que quem é de direito, esta estrutura toda, possa funcionar no sentido de garantir que estas mulheres tenham o seu direito e que, de facto, aquela porta de entrada seja funcional, não só para receber, mas também sirva como espaço de feedback para a comunidade. Porque a imagem ou a informação que nós estamos a dar à comunidade é que ali não é uma porta de entrada, ou é um espaço de exposição. E as vítimas de violência, as vítimas de violência sexual e outros tipos de violência, obviamente, percebem isso. E, a título de exemplo, mais uma vez, nós tivemos o caso da Paula, que foi a julgamento e, de alguma forma, deixou-nos preocupadas como organizações da sociedade civil, quando nós esperávamos que fosse a favor, não é? A sentença, de acordo com o processo que nós seguimos por aí fora. No fim, os perpetradores foram restituídos à liberdade porque não havia provas, não é? Não se fez coleta de provas para esse processo. Então, isto é uma violência grave aos direitos humanos das mulheres. É uma informação que nós estamos a dar de forma contrária, que de facto estas mulheres não têm direito. E se quem é de direito deve garantir isso e não faz, ou tem falhas no processo de recolha de provas, nós corremos riscos de, daqui a um tempo, tudo aquilo que nós fazemos na comunidade possa ir terra abaixo e as mulheres, de facto, como já estão a resistir, não façam esse processo de denúncia. E uma das componentes que nós temos que compreender, há uma discussão agora sobre a componente do feminicídio, diz-se que pode-se enquadrar, não é? Ou está já integrada na componente da Constituição da República, olhando para a componente do homicídio, mas nós, como mulheres e raparigas, tendo em conta essa onda de matança das mulheres, acreditamos que as mulheres de Moçambique precisa de uma lei específica do feminicídio, porque a forma como o homicídio acontece e a forma como o feminicídio acontece, a violência baseada no gênero acontece, tem as suas especificidades e é preciso que a comunidade no geral, a sociedade no geral, entenda que matar a sua parceira, matar a sua mulher é crime e deve ser punido de forma específica, olhando para toda aquela componente da socialização primária, componente das práticas e normas sociais que estão envolvidas e muito subjetivas nesse processo todo. Obrigada. Muito obrigada por esta colocação. Não sei se gostava de acrescentar algo. Bom, na verdade, queria aproveitar a deixada aberta sobre este caso da Paula. Penso que grande parte de nós já acompanhamos, mas para quem não acompanhou, em resumo, foi um caso de feminicídio que decorreu em 2024, em que uma menina de 16 anos de idade foi violada e morta, e não houve coleta de provas. O caso, os indiciados foram ilibados, mas porque supostamente não houve provas para criminalizá-los. E por que não houve provas? Porque desde o gabinete de atendimento, o telefone que estava com um dos supostos indiciados sumiu no gabinete de atendimento. Seguimos, fomos para o inspetor que era responsável por fazer a investigação do caso, diz que só fez uma análise visual. Então, todas as constatações dele de que a miúda foi violada, foi estrangulada, etc., foi uma análise visual, porque a máquina fotográfica estava variada naquele dia. Questionado se por que ele não tirou com o seu próprio telefone para relatórios, etc., disse que porque tem crianças em casa, e etc., etc. Seguimos, fomos para o saúde, também disseram que não viram a necessidade de fazer nenhuma coleta de dados biológicos, porque, pronto, embora aparentemente os órgãos dela estivessem abertos, não havia necessidade, era uma Belmira qualquer, uma Paula da Costa do Sol, e não era ninguém importante. E assim, não houve como ligar os 5 indiciados à rapariga morta e violada, porque não houve recolha de nada. Com isso, eu queria só voltar a sublinhar as várias falhas que também temos, não só do ponto de vista de prevenção, mas do ponto de vista de resposta institucional.
ainda não há cultura de responsabilização dos agentes do Estado em casos similares. Quem vai pagar pela questão da Paula? Quem vai prover justiça à família da Paula, que viveu desde 2024 até hoje, 13 de março, que foi a sentença, e os 5 arguidos foram ilibados. Então, ainda há falhas estruturais, há um machismo institucional também, que ainda existe nas nossas instituições, quando há pronunciamentos preocupantes em sede de tribunal que dizem: pais têm que controlar os vossos filhos a hora que voltam para não serem violados. Então, estamos já a redicionar a culpa para o fato dela ter sido assassinada ao fato dela estar fora às 19, 20 horas. Desculpa. Então, ainda temos também o juízo de valores sobre o que eu acho que é certo ou não como um agente de polícia quando recebo um caso. É uma trabalhadora de sexo, então pode ter sido violada, é normal. Então, há um juízo de valores do que eu vou seguir como processo ou não, não baseado na lei, naquilo que é estipulado por lei, mas baseado nos meus sentimentos e nas minhas tradições. Então, ainda existe uma série de problemas também legislativos. Por exemplo, o nosso Código Penal diz que uma miúda de 16 anos pode consentir um ato sexual. Em contrapartida, temos, por exemplo, a lei das uniões prematuras, que diz que ela não pode casar-se antes dos 18 anos. Então, como é que está a consentir um ato sexual se também não pode consentir um ato de casamento? Então, estamos em total incongruência e não ligação entre as leis que nos abrangem. Ainda temos também um pouco do que a Berta mencionou, a questão da tipificação dos crimes banaliza até certo ponto o que é homicídio, não pode ser tratado da mesma forma como um feminicídio, que é um crime de ódio. Então, temos as mesmas penas de um homicídio e de um feminicídio. E a ausência dessa tipificação nos nossos instrumentos legais faz com que ainda os agressores tenham penas brandas. Isso se não saírem sobre termos de identidade e residência, que tem sido um grande calcanhar para nós. Tivemos um caso que também foi muito mediático na Matola, que foi comprovado o ato de violação sexual, mas porque o senhor tinha casa própria e residência fixa, foi solto sobre termo de identidade e residência. Então, como é que eu, como vítima, fico, depois de todo o processo traumático de abertura emocional que eu tive para fazer uma denúncia de violação sexual, exposição, e depois tenho um agressor 2 dias depois solto sobre termos de identidade e residência, porque ele tem uma casa fixa. Então, ainda temos, a nível institucional, a nível de prevenção, a nível de proteção das vítimas, uma série de incongruência, uma série de falhas que faz com que legitime e perpetue a violência baseada no gênero em Moçambique. Obrigada. Obrigada, Berta. Bom, nós já excedemos o tempo que era suposto usarmos para a nossa discussão aqui, mas temos o privilégio de estarmos aqui no painel, então podemos roubar o vosso tempo e vou roubar mais 5, 6 minutos para dar a palavra à Sílvia, ela já pediu. E, por favor, logo a seguir, vamos então passar a palavra. Já podem preparar as questões a colocar e as nossas painelistas vão responder. É um pequeno direito do contraditório. E este direito contraditório não é para dizer que determinadas coisas não acontecem, mas também de que forma nós vamos seguir estas determinadas coisas. Eu estava a acompanhar o que contou sobre o caso da Paula. E eu sigo a Levante, porque tenho feito até campanhas com elas, percebo a questão do feminicídio. Não, acho que, se for preciso, basta que a gente coloque um artigo do feminicídio logo abaixo do artigo 160, que é uma forma mais rápida de resolvermos enquanto vamos trabalhando num pacote de VBG, se for o caso. Mas
eu estava a acompanhar os detalhes que vocês têm do processo. O processo está com o juiz e com as partes que lá estão, e tenho a certeza que também tiveram um acompanhamento. E estavam a ouvir as questões que disseram aqui. Olharam para a pessoa e disseram que não precisa se fazer nada, foi visual. E o polícia também não fez nada. É assim, este processo em nenhum momento tem condições de chegar ao tribunal. E muitas vezes nós temos que correr atrás de fazer esta reclamação em cada etapa, porque no final do dia é mais fácil ficarmos a juntar as provas como deve ser, do que avançar com o processo para chegar ao juiz e dizer vou absolver. Por quê? Porque quando o juiz diz que está a absolver aquelas pessoas, disseram que foi por falta de provas. A falta de provas não está a dizer que não foram eles que cometeram, está a dizer que não têm provas para levá-los. E como diz o princípio da presunção de inocência, mais vale o culpado fora do que o inocente dentro. É uma regra basilar do direito penal. E eu sempre que estou nestas sentadas, eu gosto de dizer, não corramos para que o processo chegue ao tribunal. Vamos blindar os autos. Tem advogadas, tem pessoas que assistem juridicamente. Blindem os autos em cada fase. Para que este processo, o Ministério Público pode dizer que vai suspender para guardar melhor prova. Juntem as provas. Porque se chega no julgamento, o juiz não pode dizer vou esperar. Ele vai julgar. E se julgar e não tiver provas, vai absolver. E mesmo que tiverem sido aquelas pessoas, nunca mais elas podem ser julgadas de novo por aquele facto. Chama-se o princípio do ne bis in idem. Ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo facto. Então temos que ter cautelas, às vezes quando estamos a perseguir um facto. Eu estava a ouvir com alguma tristeza tudo isso que me estava a dizer, porque podia-se trabalhar no assunto, não deixar chegar lá. E foi o que aconteceu, e perdemos um processo. Eu vou colocar-me deste lado, perdemos um processo. Mas segurem as fases processuais. O direito e a justiça têm que andar de mãos dadas. Então, só queria acrescentar, sem retirar o que foi dito, mas queria colocar estes pontos, porque depois fica assim, eu não vou dizer que toda mulher juíza é pró-mulher. Não vão chegar lá e encontrar, uma mulher vai nos salvar. Não vai. Às vezes são piores. É verdade. Por isso é que nós fazemos por isso é que temos uma associação, por isso é que fazemos essa consciencialização, para termos essa perspectiva do género. Mas é preciso também nós fazermos a nossa parte. Se esta menina fosse abaixo dos 16 anos, sendo abuso sexual até, que está no artigo 76, diz que qualquer um pode se constituir em assistente. Podíamos estar lá a dizer, isto não está certo, aquilo não está certo, dentro do processo. Então temos que começar a atacar os processos desta maneira. Porque senão vamos ter esses resultados no fim. E depois vai ficar a parecer mal. Para mim, que estamos aqui a tentar disseminar também os rituais dos tribunais. Então precisamos dar as mãos e perceber esta caminhada. Eu sei que tem alguém também aí no público, que também pode acrescentar alguns dados, se for necessário, mas nós estamos de mãos dadas. Precisamos é de encontrar como fazer isso. Obrigada. Muito obrigada, por isso é que nós estamos aqui reunidos. Bem, eu passo agora a palavra para a assistência. Estejam à vontade. Vou pedir só a Evelise que nos ajude aqui com o microfone a dirigir as pessoas que manifestarem interesse em colocar questões. Vou pedir que sejam concisas para que nós possamos ganhar tempo. Temos apenas 35 minutos para este exercício. É só apresentarem-se, se puderem, trazer alguma informação relevante
em relação à instituição, de onde é que vem especificamente, o trabalho que fazem de uma forma muito rápida e resumida, e depois colocar a questão. Se for direcionada, por favor, também façam referência a quem estão a dirigir a questão. Obrigada. Obrigada por considerar a palavra. Não estou com um semblante muito agradável hoje, porque eu vou fazer das minhas palavras da doutora Sílvia, e eu quero que percebam. Permitam-me que me apresente. A farda já denuncia, mas o que abunda não prejudica. Nádia Lucas Buz, adjunta superintendente da polícia, afeta diretamente ao Departamento de Atendimento à Família Menores Vítimas de Violência. E eu sempre vou dizer o que a doutora Silva sempre diz. Não estamos a disputar, não devemos disputar, devemos estar unidas para encontrar a solução. E estou preocupada. A Acha, podcast, a doutora Ivânia, vejo ali, a Visão Mundial, Observatório das Mulheres aqui presentes. Quando há situações desta natureza, a primeira medida é contactar imediatamente o departamento. Faço das minhas palavras da doutora Sílvia. Eu fico preocupada quando um agente de atendimento diz que não tirou evidências por alguma situação. Mas todos vós da sociedade civil têm conhecimento onde podem achar para quê? Para juntos colmatarmos a situação, ou não? Então, por que nós deixarmos este problema ganhar pernas que não têm resolução, para depois num fórum que não estou a dizer que não é apropriado, a miúda já foi, a menor já está, e vamos repetir este erro novamente. Só para fazer um reforço, existem aqui atribuições e competências de cada área. Não é competência do gabinete fazer recolha de provas. Cernic deve ser aqui chamado para lidar com estas questões. Estamos juntos? O departamento continua a reiterar o comprometimento. Liguem a qualquer momento. Simplesmente dizer que é uma preocupação como o Ministério do Interior. Os dados podem não dizer alguma coisa, mas os dados são um indicador pelo qual devemos nos abster, não, devemos nos agarrar para realmente vermos se esta luta vale a pena. E esta luta vale a pena. A luta contra a proteção e direitos das mulheres e raparigas vale a pena. O departamento tem dados registrados. Com muita tristeza, nós, de fato, temos um registro, tivemos, vamos dizer assim, um registro de 18 mil casos. Eu falo do ano de 2025, anuais. 18 mil casos e, atenção, dados que entram pelos gabinetes, porque existem várias portas de entrada. Então, Acha, podcast, tendo informação, a Procuradoria e a PRM são as únicas instituições competentes para dar pernas a qualquer processo. Então, quando receberem casos de violência, reportem os gabinetes para que a gente abra o auto e faça o seu procedimento normal. Não adianta terem números e números de casos de vítimas enquanto não chegaram a nenhuma ação. Ponto número 1, estamos juntos? Este aqui é o primeiro passo. 18 mil casos de mulheres, homens e crianças. E, mais uma vez, vamos continuar a advogar que o rosto feminino, infelizmente, ainda está no topo, porque registramos destes 18, 9 mil casos e 2.256 só de mulheres, em detrimento de 1.900 casos de homens. Ainda precisamos questionar por que se diz que advoga-se que a mulher é o rosto da violência doméstica. Então vamos nos levantar, nos engajar. As políticas, as leis, eu concordo com a doutora Sílvia. Vamos ter leis de feminicídio. Mas será que vamos resolver enquanto os problemas basilares, questões comportamentais, aspectos vinculados a normas costumeiras, questões místicas? Tivemos 3 casos no ano de 2022, se não me falha a memória, em Manica e um em Maputo, província de Maputo, em que o cidadão tirou a vida da sua esposa e do filho, com recurso à lâmina. Justificação, casos passionais, entretanto, ele consultou um curandeiro. Estamos aqui a dizer que questões místicas ainda imperam. Para não corrermos a trazermos uma figura legal do feminicídio, que é importante refletirmos, vamos refletir em como criarmos condições para salvaguardar os direitos destas mulheres e crianças. O departamento também registrou, porque esta é uma preocupação. O feminicídio, o homicídio, qualquer seja o termo que quisermos usar, quando vai contra as mulheres, é um ato que devemos repudiar. Isto está claro. Isto está mais que claro. Não precisamos de advogar. E nós registramos. E tende a crescer, tende a ganhar terreno. É verdade.
Por isso que o departamento, em fóruns como este, faz questão e gosto de dizer que os casos de violência doméstica ou violência física grave para o nosso contexto, que resultam em morte, estão a ganhar terrenos. O feminicídio não faz parte da figura, o que não quer dizer que o sistema da SAGE não está atento. Está atento que nós estamos a dizer que é preciso contar com o apoio de toda uma sociedade para colmatarmos este desafio. Vou passar agora a palavra, por favor. Muito obrigada pela concessão da palavra. Gostaria de agradecer pela oportunidade de me terem convidado e parabenizar as painelistas, que é possível ver a paixão, é possível sentir a dor, e tudo o que falaram é uma verdade. Mas eu gostaria, peço perdão, mas eu gostaria de colocar um desafio. Nós já estamos a vir desde Beijing, estamos aqui, estamos a debater, mas às vezes estamos a debater os mesmos assuntos. A pergunta é que ela até já tinha feito, a doutora Eunice. O que é que está a falhar? O que é que está a falhar? Talvez essa é a pergunta que devemos sair com ela deste evento e de muitos outros que estão a acontecer. Para mim, eu posso dizer que falha também que nós trazemos esses assuntos quando é o mês da mulher, 16 dias de ativismo, mas a violência acontece todos os dias, todos os segundos. Então, é essa mudança, a mudança de mentalidade dos perpetradores da violência, mas a mudança de mentalidade tem que acontecer na sociedade. Em todos nós temos cada um papel. Não podemos só estarmos reunidos no mês da mulher. Não podemos só olhar para os 16 dias de ativismo. Não podemos só, quando temos a oportunidade de ir ao CSW, e depois. Essa é a pergunta para mim que não cala e é a pergunta que está a falhar. Nós temos tudo para dar certo. Eu digo que temos tudo para dar certo, mas temos que ser persistentes. Eu gosto da palavra persistente porque eu sou muito persistente. Persistente, consistente. E muitas das vezes eu falava ontem no evento que eu não peço permissão para fazer aquilo que é certo. Eu vou à frente e faço. Não tenho que pedir permissão. O que está certo mesmo que ninguém o faça. O que está errado é errado mesmo que todos o façam. É tão simples quanto isso. Então, nós precisamos de pegar essas leis. Nós já temos um quadro jurídico muito. Não digo que não precisamos. Podemos acrescentar uma ratificação, a incongruência que falava, mas eu acredito que nós temos todos os caminhos. Devemos usar esses caminhos. Devemos transformar estas leis políticas em algo que possa ser levado à base. Não é possível a Célia colocar a todas nós, esta sala até já está cheia. Tem muita gente lá, principalmente nas nossas comunidades, que precisa da informação. Vamos usar os líderes comunitários, as rádios comunitárias, em línguas locais. Vamos fazer esta disseminação, vamos trazer estes debates, mesmo agora nos centros de reassentamento. Está a acontecer violência lá. Com estas inundações que estamos a ter, está a acontecer a violência. Eu agradeço porque a diretora Siana está aqui, ela vai levar e temos que cobrar a ela. Depois deste encontro, que ações o Ministério de Trabalho e Gênero vai levar a cabo, junto com outros ministérios da Justiça, até a base, o que temos que fazer. É aí onde está a falhar, para mim. Temos que ser persistentes, consistentes, não esperar só o evento, depois já aconteceu, então pronto. Já aconteceu. Para mim, peço perdão, se é para fazermos esses encontros e gastarmos aqueles recursos
que devemos talvez levar para... Então vamos parar. Porque estamos a realizar o encontro aqui, se não sairmos com uma ação concreta, que vai ser dado seguimento, doutora Célcia, é melhor pararmos. Se não há necessidade, e essa é uma mensagem para todos nós que estamos a realizar os eventos. Podemos continuar com os eventos mesmo de forma virtual, podemos sair, ir ter com os parceiros e dizer que eu preciso de fazer uma digressão à acha. Quer dizer, há necessidade de podermos fazer isso. E eu acho que não vou falar, por isso que não hei de ir mais para as questões patriarcais, culturais, relação de poder entre homens. Isso nós já estamos a cantar há anos. Estamos a cantar há anos, mas, entretanto, estamos a continuar a ter os dados. E também a questão dos processos, como estava a dizer a doutora Sílvia. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Ivânia Wadaba, sou médica e trabalho na Pathfinder. Na verdade, parabenizar também o painel pela discussão. Conseguiram trazer discussão a esta sala. Muitas vítimas, graças a Deus, têm a consciência de que, se foi vítima de violência, qualquer tipo que seja, vá a uma unidade sanitária. Parece que este TPC está bem feito. Chega à unidade sanitária, começa a ligação dos serviços. Muito bem. Aí já varia do tipo de violência. Mas para aqueles casos, né, violência sexual e outros, nós vemos que depois há uma espécie de funil. O barômetro das mulheres do observatório muito bem tem dados, podemos lá ver. Há um funil, saúde recebe maior parte, já para a polícia começa a redução. Perdemos quase 40% dos casos que chegam na saúde que vão à polícia. Qual é a razão? Muitas das vezes nem é porque os provedores de saúde não dão a guia, não fazem um link. É que ainda no hospital começam as negociações. Tem certeza que quer ir denunciar? É teu marido, não é ele que traz dinheiro para casa? E depois quem quer trazer? Te bateu quantas vezes? Não podes aguentar. E assim vai. As que conseguem, chegam à polícia. Tudo bem. E depois lá são acolhidas. A doutora Nádia de me bater aqui, mas nós temos também desafios. Temos muitos desafios em humanizar o atendimento, quer na saúde e quer na polícia. Porque depois começam os outros julgamentos. Esta vítima é julgada antes de sequer chegar ao tribunal. Há muitas etapas para ela chegar ao tribunal. Prontos. Os 60% que chegaram ao tribunal, à polícia, depois o número cai drasticamente para por aí 30%, se não estou aqui a errar, as que chegam no tribunal. Nem desagregamos para saber das que chegam no tribunal quantas, de facto, acabam com sentença. Isso assusta a sociedade civil, porque há todo um trabalho de educação, há todo um trabalho de barulho, e fica a parecer, doutora, que só falamos no mês da mulher e no mês da violência, mas não é bem assim. Eu gostaria que a ação, que pudéssemos aqui discutir, as painelistas também, focássemos também no funil. Como garantir que aquelas que chegam à unidade sanitária vão à polícia e as mesmas vão ao tribunal? Porque existem, tem processos, tem rosto, mas infelizmente isto é uma dor. Muito obrigada. Muito obrigada a cada um de nós, onde estiver, com o que puder, com a realidade que tiver próximo, temos de fazer alguma coisa que é para conseguirmos ajudar as mulheres também a perceberem o que é violência. Gostei muito de uma passagem que a doutora falou, que é mudarmos o início da história, que é para nós termos, que é para mudar a história completa. E às vezes mudar o início da história é chamar a consciência às mulheres, que é preciso elas saberem identificar os primeiros sinais de violência. Os primeiros, porque eles aparecem, só que muitas vezes nós mulheres interpretamos de formas diferentes, vamos dando significados diferentes que fogem àquela que é a percepção real que é preciso ter e o cuidado também que é preciso ter, o encaminhamento que é preciso dar a estes primeiros sinais de violência. Bom, posto isto, passo a palavra à nossa representante da ONU Mulheres. Por favor, tenha o microfone e depois vou passar a palavra às painelistas, que é para encerrarmos este debate. Por favor. Ok.
Boa tarde. Sorry, I'll speak in English. Apologies. Hi. Thank you so much. Apologies, I came late. I was coming from another meeting, and really glad to hear, I think, some of the discussions. I was trying to have some of the translations in the discussions that were going on in terms of the challenges within the justice system. I think in the just ended CSW 70, which our colleague, our director from the ministry was in attendance in New York. One of the things I think on the agreed conclusions that came up in that member states agreed on is strengthening the justice system. And I think some of the issues I heard in terms of access for, I think there's somebody who spoke about the lack of documentation to prove whether a child is even a minor or not. All those things, the discriminatory issues that prevent women from accessing, those are some of the things that prevent women and young girls from accessing justice. So the lack of documentation, the lack of the infrastructure for them to be able to access. And I think in some of the areas that we work, my colleague there, we work together in Palma, in Cabo Delgado. The magistrate court isn't even present. So the infrastructure, the physical infrastructure, if it's absent, how then do young people, do women access justice when the infrastructure isn't even there? So then there's a role to play for paralegals, for community justice systems. How do we strengthen that and make it part of the whole legal system? If the onus is on the women to prove that something has happened to them by getting lawyers, by proving, showing, providing the evidence that something has happened, that's a tall order to put on women, especially if they are the ones that have been wronged. So a lot of work, I think, in terms of the agreed conclusions. We should be having a follow-up meeting with the ministry, I think, presenting back to the country, to the CSOs on some of those agreed conclusions. How best can we strengthen access to justice for women, for young girls, for everything that has happened with the things that they need to be able to prove and perpetrators can be brought to justice. So I'll just end there. Thank you so much. Thank you. Muito obrigada por esta intervenção. Obrigada a todos os intervenientes. A discussão foi bastante calorosa, frutífera, mas infelizmente o tempo não para e nós temos de terminar. Uma vez mais, muito obrigada às queridas painelistas, obrigada a todos aqueles que interviram e não só. Muito obrigada, mestre de cerimônias, devolvo-se a palavra, foi um prazer. Obrigada a este painel riquíssimo que mostrou-nos que, na verdade, mexeu com uma... E esta é uma prova viva de que estamos todas juntas, não só todas, todos, junto dos homens que estão aqui, na luta pelos direitos das raparigas e também das mulheres. E para já quero convidar para um momento de testemunho a senhora Nalda Matine, ela que em pouco tempo vai contar-nos sobre a sua história, vai contar-nos sobre a sua trajetória, tendo em conta o tema que estamos a debater hoje. Quero pedir uma força de palmas para ela. Eu acho que ela merece mais, não é? Mexeu com uma? Quero convidar para se juntar a ela também a senhora Elisa Flora, que também vai contar a sua história. Quero pedir uma forte salva de palmas para ela também. Estas histórias, acredito que irão revelar que estes encontros não são só meros debates, são uma oportunidade para mudarmos a situação em Moçambique. Então, vou pedir 10 minutos para cada uma, então 5 minutos para cada uma, e cada uma vai se colocar em pé e vai contar-nos a sua história. Boa tarde a todos. Eu me chamo Elisa, mas já sabem. Me chamo Elisa Flora e tenho 26 anos. Eu vim partilhar com vocês um testemunho, não ainda muito superado. Então, é possível que eu comece a derramar lágrimas, porque
é realmente muito forte, mas eu considero uma terapia. Sempre que eu conto minha história, eu digo que é uma terapia, porque quando eu falo, eu me sinto bem, me sinto libertada depois de falar. Eu vivi com meus avós, com meu pai, numa casa, porque fui abandonada quando criança, eu e minha irmã. Eu era mais velha, tinha 2 anos, e minha irmã era recém-nascida. Só que durante a caminhada eu até que tive uma infância bonita até os 9 anos e tudo começou ali a se estragar. Aos 9 anos, minha irmã tinha 7, eu tinha 9. Começamos a sofrer abuso sexual do nosso pai naquela época. E os abusos duraram 3 anos. Estamos a falar de 2009, 2010 e 2011. Em 2011, a situação foi descoberta ali em casa, porque minhas tias perceberam que havia alguma anomalia em mim. Eu registrava sinais de violência, eu não caminhava bem. Então ela percebeu que havia alguma anomalia, ela perguntou a mim o que se passava, eu acabei falando o que estava a acontecer. Mas com medo, porque meu pai era e é alguém de caráter muito forte. Nós sofríamos agressão também. Do nada, de repente, não sei se aquilo dava prazer a ele, eu não sei dizer. Então, nós sofremos abuso sexual, foi descoberto, e quando os meus familiares descobriram, eles não fizeram nada. Não sei, a ideia deles, se calhar, era esconder aquilo para a sociedade, eu não sei. Mas, graças a Deus, uma professora também, sabendo do que já havia acontecido, porque se uma notícia se espalha por mais de 2 pessoas, já não é novidade, todo mundo irá saber. Então, depois disso, a professora foi denunciar, com certeza, e alguns dias depois vieram levar meu pai numa manhã. Quando levaram ele preso, ele foi preso. Eu tive que ir ao hospital, tive todo aquele processo de acompanhamento e tal, e ele foi preso pelo que ele fez comigo. Foi julgado e foi condenado. Só que ele foi só julgado e condenado pelo que ele fez comigo e não com o que ele fez com minha irmã. Naquela altura eu era uma criança, eu não sabia que eu tinha que falar também que a minha irmã passava pelo mesmo que eu. Mas se eu pudesse, ou se eu soubesse, se eu fosse um pouquinho mais grandinha, se calhar eu teria falado em frente ao juiz que ela também passava pelo mesmo que eu. Ela carregou feridas, as mesmas feridas que eu carregava, mas ninguém fez nada por ela. Fingiram que nada tivesse a acontecer naquela época. Depois disso, eu tive que viver muitas outras injustiças. Eu tive que passar por depressões, eu passei muitas dificuldades e até chegar ao podcast para elas, para poder contar um pouco da minha história, para poder me libertar. A situação não estava mesmo nada boa. Então, eu acho que a sociedade tinha que apoiar muito as adolescentes, as crianças, porque naquela altura eu era uma criança, mas se eu tivesse tido o apoio das pessoas, eu estaria longe hoje. Apesar de não estar lá muito distante, porque, graças a Deus, apesar de ter tentado suicídio, muitas vezes eu nunca consegui. Então, se aqui eu estou é para mudar, se calhar, a vida de alguém. E se eu estou aqui a contar esse testemunho, é porque eu sei que em algum canto do mundo existe alguém que passou ou que está a passar por algo pior que eu passei. Então, existe aqui uma esperança de poderem ajudar as pessoas, porque na nossa sociedade há muita injustiça eu passei, muita injustiça foi feita. Então, não devemos permitir com que outras jovens passem pelo mesmo que eu. Minha infância teria sido melhor, minha juventude também, mas não foi assim simplesmente porque as pessoas quiseram ocultar, fizeram de conta que não estiveram a ver nada. E eu sou uma das pessoas que pensa que até o abandono tinha que ser crime. Eu acho que os familiares que abandonam os seus entes queridos tinham que ir presos, porque eles não imaginam a vida que eles condenam a essas crianças. Sabe, eu passei por muita dificuldade.
Eu passei por muita necessidade. Foram tantas coisas que eu mesma não acredito que eu passei, superei e que hoje estou aqui, mas eu estou. Às vezes eu não acredito nem na minha própria história. Então, essa é a minha história de forma resumida, só me deram 5 minutos. Eu vou pedir que todos nós nos coloquemos de pé para aplaudir. Uau, muito obrigada. E quero convidar agora a senhora Nalda Matino também. Primeiro, eu sou órfã de mãe e pai e com 13 anos os meus cuidadores levaram-me para Inhambane para que eu fosse para um internato estudar e que tivesse oportunidades de dar seguimento aos meus estudos devido ao nível de vida que a minha família tinha. De lá, conheci um jovem que acabou por me engravidando com 13 anos. De lá, eu fui para a maternidade e tive a minha primeira filha. E depois de lá eu pedi voltar para a casa dos meus pais. Meus pais, estou a falar dos meus cuidados que eu lhes chamava de pai, sendo órfão. Eles disseram não, fica em casa desse jovem, vive aí com ele e cria essa criança. O que a Nalda ia fazer nessa possibilidade? Realmente eu fiquei com 13 anos cuidando de um homem que quando ele voltasse bêbado, ele batia-me, obrigava-me a manter relações sexuais e quando a menina cresceu, ele disse, vamos fazer um outro filho. Eu disse, não, mas eu tenho que terminar a escola. Ele disse, não, aqui você está a comer meu arroz, estou a pagar água aqui para ti, então você é obrigada assim a nascer de novo para mim. Eu ainda criança tive a obrigação de nascer novamente para ele. E daí a desgraça da minha vida começa. Eu nasci o meu segundo filho e contraí a fístula obstétrica. Eu saí do hospital com o meu bebê, voltei para casa, comecei a ver que as fezes, a urina, tudo saía do mesmo lugar. Eu vivia de descartáveis até que eu voltasse para o hospital e expôs isso para os médicos. Doutora, aqui está a acontecer isto. Eu nunca vi que tudo saia ao mesmo tempo do mesmo canal. Tudo saía do mesmo lugar. E dali os médicos começaram a fazer experiências. Essa expressão, porque quando eu soube da verdade que aqui em Maputo existe uma clínica do Dr. Igor Vaz que opera fístulas. Até o próprio Dr. Igor tem viajado para as províncias para salvar. O Hospital Provincial de Inhambane conseguiu me submeter a 2 cirurgias, que uma delas me fizeram a colostomia. Eu fiquei por 3 anos fazendo as fezes da barriga, com um bebê pequeno e uma menina que precisasse da minha atenção. Dali, passaram-se os 3 anos e o moço, por ver que eu já não tenho mais utilidade, só lavava para ele e não lhe satisfazia sexualmente, ele mandou-me embora. Eu, sendo órfão, saí de Inhambane, vim para Maputo e comecei a pedir cada um dos meus familiares que eu conhecesse para me abrigar, para que eu possa ter uma solução da minha saúde. Porque aí já é a Nalda e os 2 filhs. Dali, graças a Deus, pela procura e persistência, eu conheci a Clínica Cruz Azul. O Dr. Igor recebeu-me com lágrimas por ver que eu faço as fezes da barriga e ele imediatamente me colocou a uma cirurgia naquela tarde. A primeira pergunta que eu fiz ao próprio doutor, eu disse, Dr. Igor, será que dessa 3ª vez eu não vou morrer? É a 3ª cirurgia. E ele disse, não é possível. Com a existência desta clínica, ainda sofreste 2 cirurgias para a correção de uma fístula obstétrica? E eu disse sim. O que eu pedi a ele naquela tarde é que eu saísse em vida.
Dali eu fiz a cirurgia da correção da fístula e acordei ainda com o meu órgão fora. Comecei a chorar, entrei em perturbações e me submeteram medicamentos para que eu dormisse. Quando eu acordei, eu vi que ainda eu estava em vida. E dali, o doutor Igor disse que não poderia me operar porque era necessário outros recursos para poder se fazer o encerramento, porque é um custo. A fístula é de borla, mas o problema que se causou tem custos. Dali eu saí e vi que a minha família já começaram a ficar cansada dos meus 2 filhos e eu tive que sair para viver numa casa de renda. Hoje é a história da Nalda e da Elisa. Quantas raparigas, quantas meninas precisam de contar a história? Vamos contar sim. E nós, como as vítimas, como é que ficaremos? Viveremos a contar histórias? Porque hoje nós também precisamos de ajuda. A Paula sofreu e perdeu a vida. Mas a Nalda sofreu e está em vida. Como é que eu fico? Porque eu sei que até um dia partirei dessa terra e ficará a história da Nalda. Como é que eu, na minha posição, devo fazer para reivindicar os meus direitos? Hoje eu vivo numa casa de renda que 2 seres dependem de mim. A minha filha mais velha tem 9 anos, eu tenho 23 anos, o meu mais novo tem 4 anos. Primeiro, os meus direitos estão onde? Como é que estão sendo defendidos? A justiça, o pai das crianças. Já soube-se que Nalda foi violentada, Nalda aconteceu tudo o que aconteceu, mas ele está lá, no bom e do melhor, sabe-se lá, sem dar assistência aos seus filhos. E a ação, depois de eu sair desse palco, como é que eu vou ficar diante dos meus excelentes, diante dos meus governadores? Quem vai tomar ação por mim? Eu peço justiça, eu peço ajuda, porque eu preciso de muitas oportunidades. Não tenho motivos para pedir salva de palmas. Se calhar pedir para todos vocês uma continuidade na ação para a mudança dos direitos da mulher, da criança e também dos adolescentes. E vamos partir agora para um marco para este dia, que é o lançamento do Fundo Canadiano para Iniciativas Locais, denominado FCIL, que será feito aqui pelo Sr. Risk Stenwenk, gestor de Serviço de Política Externa e Diplomacia. Quero convidá-lo e pedir uma forte salva de palmas. É um pouco difícil seguir as histórias, mas boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Aprendi muito esta tarde sobre o poder de uma mulher para lutar por os seus direitos, mas também sobre os desafios como a revitimização, o feminicídio, o machismo institucional e como a corrupção afeta a igualdade e a violência contra as mulheres. E, sobretudo, ouvi umas histórias de 2 mulheres entre as 18.000 mais mulheres cada ano que tinham outros problemas semelhantes. Como se diz o meu alto comissário esta manhã, o Canadá orgulha-se de apoiar Moçambique na promoção do desenvolvimento inclusivo e na capacitação das mulheres e das raparigas. Isto é porque nós apoiamos este evento hoje e o podcast sobre esses temas importantes. A igualdade de género continua a ser um desafio fundamental de parceira do Canadá com Moçambique.
O nosso programa na alta comissão do CFLI, o Fundos Canadiano para Iniciativas Locais, paga por este evento hoje e para 3 projetos aqui em Moçambique em 2025-26 por aproximadamente, palavra difícil, de 40 a 50 mil dólares canadianos cada por uma duração de 6 ou 7 meses. São projetos pequenos. E em umas semanas, no início de abril, lançaremos o convite e a apresentação de propostas para 2026. Para este ano, escolhemos temas alinhados com apoio à governação democrática, incluindo a transparência, um tema também de hoje, e a defesa dos direitos humanos. E no âmbito da paz e segurança, apoio à prevenção de conflitos violentos e de violência, resposta a crises e paz sustentável em estados afetados por conflitos. E exigimos sempre que os projetos analisem o seu impacto diferenciado sobre homens e mulheres com bastante frequência. Escolhemos aquelas que têm um impacto específico das mulheres, pois reconhecemos que são elas as agentes de mudança nas suas comunidades. Por favor, informe os seus colegas de que a forma mais fácil de nos encontrar é simplesmente pesquisar FCL ou CFLI Moçambique no Google. Fácil. A página web atual será atualizada automaticamente, provavelmente até o fim da próxima semana. De todo. Muito obrigado por vossa atenção. Obrigado. Obrigada. E quero convidar a representante das aliadas para um apelo à ação, a senhora Tassiana Tomé. Quero pedir uma forte salva de palmas para ela. Muito boa tarde a todas e todos aqui presentes. Sua Excelência Alto Comissário do Canadá em Moçambique, Excelentíssima Diretora Nacional de Gênero, distintos representantes do Governo, do Sistema de Justiça, PRM e outras instituições públicas, caros parceiros de cooperação e queridas organizações da sociedade civil, companheiras de luta, permitam-me, em nome do Programa Aliadas e do SESC, começar por expressar um profundo agradecimento ao Governo do Canadá pelo compromisso consistente e estratégico com a promoção dos direitos das mulheres em Moçambique e também partilhar uma palavra de gratidão ao podcast para elas, pela organização deste espaço de escuta e reflexão e a todas as organizações aqui presentes que, com um trabalho contínuo num momento difícil e adverso, têm sustentado esta agenda dos direitos das mulheres e assegurado a demanda por uma resposta mais eficiente e humanizada da justiça. Gostaria também de dar os parabéns às intervenções das painelistas, da juíza, do ROSC e ACHA, que têm sido também fortes parceiras do Aliadas, e também agradecer a Nalda e a Nilza, que partilharam testemunhos de resiliência, de sobrevivência, que muito nos comoveram aqui na sala. Bem, obrigada por poder trazer estas considerações finais e uma chamada à ação. Espero não ser repetitiva, porque este diálogo trouxe análises críticas, evidências muito concretas e experiências vividas que não deixam margem para dúvidas. Estamos perante uma urgência coletiva que exige uma ação coordenada, enérgica e estruturada para transformar o sistema de justiça, em particular na resposta à violência baseada no género. Nós estamos num momento singular. Ao mesmo tempo que vemos uma onda crescente e dolorosa de machismo, misoginia, de números assustadores de casos de violência sexual e feminicídio contra as nossas mulheres e meninas e a impunidade dos perpetradores, estamos também num momento que constitui igualmente uma oportunidade única e histórica para melhorar as leis que temos, fortalecer as instituições de justiça e outros atores-chave e garantir uma resposta que seja, de facto,
multissetorial, integrada e humanizada à violência. Como organizações da sociedade civil, nós continuamos a reforçar os esforços para a educação e mobilização comunitária e transformação de normas adversas e prejudiciais para o apoio na resposta e encaminhamento de casos de VBG e também para monitorar a qualidade de todos estes serviços, seguindo os casos e apoiando com pesquisa e monitoria dos dados de VBG. Temos os desafios identificados, temos propostas claras construídas, já estamos a traçar um caminho, agora precisamos elevar a capacidade de decisão, de coragem institucional e também vontade política das entidades públicas-chave e, em particular, como aliadas, com apoio do Canadá, reafirmamos o nosso papel como facilitadoras e mobilizadoras de ações e de advocacia conjunta, porque achamos que só com uma ação, de facto, verdadeiramente coletiva e coordenada, conseguiremos transformar este momento e este diálogo que aqui tivemos em decisões, em políticas públicas e em leis que integram as nossas demandas e preocupações e, sobretudo, em leis e políticas que são aplicadas e implementadas com qualidade. Porque justiça que não chega a uma única mulher ou uma única rapariga é justiça negada a todas. Mexeu com uma? Muito obrigada. Muito obrigada e quero convidar agora para a sessão de encerramento Sua Excelência Anderson Blank, Alto Comissário do Canadá, para o discurso de encerramento. Thank you. I want to thank our partners, Podcast para Elas, and all the others UN Women, and the senior representatives as the National Director of Gender, and every other senior representatives. I have 5 points since I'm between lunch and now. The first point I want to highlight, I was impressed by the level of knowledge and expertise that I've witnessed today. I want to highlight the work of the government of Mozambique as well, the commitment and dedication of the NGOs, the courage of the victims. They shall not be called victims, they shall be called survivors, strong survivors, and we shall be with them. My second point, I'm coming from a place of humility as a man and as a Canadian. In 2015, for example, Canada had only 22% women ambassadors. With political will, we ended up with 50% female ambassadors in 2023. It takes political will. We still need representation in the private sector as well. We're still late in declaring feminicide. I have been in Western Africa since 2017, coming here as ambassador in Côte d'Ivoire. I've also worked in Asia and Latin America. So I'm very new here, so be forgiveful if I make any mistake. My third point, women empowerment. We've heard several very good points about women empowerment and representation, whether in education and health, political representation, training, technical vocational training. Women empowerment means economic empowerment as well. Money is power. Fourth point, patriarchal society. It's not only here, it's everywhere. Men will fight for the status quo. Power is taken and not given. And that's why I would appreciate seeing more men here. Men convince men to change. It was mentioned there's a need for change in mentality and mindset. And as our colleague mentioned, it starts with a curriculum in primary school. My last point, we mentioned money, women empowerment. We mentioned a patriarchal society. For this to happen, for change to happen and to be sustainable, we need men and women to work together. We also need the data, disaggregated data. We not only need good, great laws, implementation, we need enforcement and consequences. They said that behind every great man, there's a woman. It's time for women to be in front. Thank you. Muito obrigada. Muito obrigada, Sua Excelência Anderson Blank, Alto Comissário do Canadá.
Obrigada também, excelentíssima senhora Ciana Daoud, diretora nacional do Gênero. Obrigada também a todos os participantes, representantes da ONU Mulheres, polícia, juízes, procuradores do Gabinete Central de Combate à Corrupção, a todos os ativistas sociais aqui presentes, também empreendedores e estudantes. O podcast para elas agradece a presença de todos vocês neste espaço e acreditamos que haverá mais fóruns de debate com o objetivo de mudar a situação da mulher e melhorar a questão da justiça e garantir também a ação e os direitos da mulher, da rapariga e também das adolescentes. Queríamos pedir também a retirada de Sua Excelência Anderson Blank, Alto Comissário do Canadá. Yeah.